Salve, queridezas! Tudo certo? Vamos conversar mais um pouquinho sobre proposta de intervenção. Vamos agora aprimorar o papo da aula passada. Vou te mostrar exemplo, vou trabalhar contigo aí como é que você consegue realmente descrever os meios, como é que você consegue fortalecer, quais expressões utilizar, como aí realmente enriquecer essa proposta. Quer saber? Segue comigo então, porque é o papo de agora. Se liga no seguinte, já falamos anteriormente as cinco questões fundamentais quando o papo é intervenção. Primeiro delas, ela tem que ser relacionada com a proposta. Número 2, ela tem que estar detalhada, descrita. Número 3, eu tenho que indicar quem fará o quê e como fará. Tudo bem? E aí, como a gente já falou anteriormente, você tem os possíveis agentes da mudança. Falou em proposta de intervenção social, você logo pensa em GOMIFES. Governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola, sociedade. Até aí, revisão da aula anterior. Agora, quais são as dicas desta aula? Vou trabalhar contigo verbos e algumas locuções e expressões que vão aí reforçar a ideia de resolução e para que você não se repita. Você pode usar, entre outros, necessita-se, faz-se necessário, é imprescindível, urge, torna-se indispensável, é preciso, obriga-se, etc. Para que você saia sempre daquele já tão batido deve, fulano deve, cicrano deve. Peraí, faz-se necessário, urge, é imprescindível que... E você vai inserir as tais propostas. Tudo bem? Estou pensando contigo até antes mesmo da inserção de quem fará o quê e como fará. Quanto à inserção de termos que reforcem e que colaborem com a tua boa nota nessa competência, é interessante que você coloque alguns valores, alguns princípios fundamentais. Reforce a ideia de ética, de respeito, de justiça, de moral, de compromisso, de responsabilidade, de humanidade, de dignidade, solidariedade, sustentabilidade, etc. Alguns valores que vão enriquecer ainda mais a tal proposta de intervenção social. Então, por isso, valores e os próprios direitos humanos que nós precisamos respeitar, é interessante se fizermos o inverso. Se nós destacarmos, seja os direitos humanos, sejam os valores. Tudo bem? São dicas aí quanto à estrutura e o fortalecimento dessa tua proposta. Show de bola? Vamos aos exemplos então? Simbora lá para o primeiro. Leitura junta. Torna-se evidente, portanto, pausa. Primeiro, torna-se evidente. Observa que o verbo ali e aquela expressão de reforço da ideia de que precisamos resolver aparece. Igual nós falamos na aula passada, bem como nós havíamos falado que o conector conclusivo se faz necessário. O que vem na sequência? Você que acompanhou nossa aula já sabe, vai ter a reafirmação da tese. A ideia é que o autor já tinha colocado. Perceba, nós nem lemos ainda, mas a gente já sabe que vai encontrar. Vamos seguir a leitura? Torna-se evidente, portanto, que a persistência da violência contra a mulher no Brasil é grave e exige soluções imediatas, e não apenas um belo discurso. Tudo bem. Agora vai começar, sempre fazendo a ligação, a conexão entre as ideias, de fato, a determinação de quem fará o quê e como fará. Vamos lá? Ao Poder Judiciário, cabe fazer valer as leis já existentes, oriundas de inúmeros discursos democráticos. A mídia, por meio de ficções engajadas, deve abordar a questão instigando mais denúncias, cumprindo, assim, o seu importante papel social. A escola, instituição formadora de valores, junto às ONGs, deve promover palestras a pais e alunos que discutam essa situação de maneira clara e eficaz. Talvez dessa forma a violência contra a mulher se faça presente apenas em futuros livros de história e a sociedade brasileira possa transformar os ideais iluministas em prática
e não apenas em teoria. Voltemos. Todos esses elementos sublinhados são o quê? São os nossos agentes. Para cada um dos agentes, nós vamos ter o detalhamento do que deve ser feito. Tudo bem? A mídia, por meio de ficções, deve abordar... Opa! Perceba, destaquei, coloquei em negrito todas as tais expressões, os verbos e expressões que reforçam tal ideia. Belezinha? Seguindo ainda, coloquei em vermelho todas as ligações, os conectivos. Por quê? Porque todas as orações têm que estar interligadas. Beleza? Seguimos. Mídia, ficção engajada. O que mais? A escola junta ONGs, palestras, e aí o detalhamento não é só dizer que vai fazer palestras, mas explicar palestras a pais e alunos que discutam essa situação de maneira clara e eficaz. Isso é detalhamento. Lembrando sempre, se essas foram as soluções, o aluno levantou tais problemas ao longo do desenvolvimento, beleza? E segue lá. Agora, final. Talvez dessa forma, a violência contra a mulher se faça presente apenas em futuros livros de história. Voltou. O que acontece? De novo, ligação em vermelho e ele foi além. O que ele fez? É uma possibilidade para mostrar que você conhece a estrutura. Você finalizar o seu texto, logo a sua proposta de intervenção, fazendo a circularidade, ou que a gente chama de floreio, que nada mais é do que a retomada daquela contextualização utilizada na introdução. Exemplo, esse aluno abriu com o iluminismo e ele fechou trazendo tal contexto de volta. Isso é o que a gente chama de circularidade. Ele fechou o ciclo ou ele fez um floreio com a retomada. É obrigatório? Não é. Assim como também não é obrigatório as propostas estarem na conclusão. Mas é mais uma estratégia interessante para você mostrar aí algo diferente da maioria dos candidatos. Tudo bem? Vamos para mais uma análise? Se liga comigo. Por tudo isso, vai-se necessária a intervenção civil e estatal. Pausa. Mesma estrutura. Primeiro, quem vem? Aqui inverteu a ordem. Primeiro, temos o conector conclusivo da ideia de término. Segundo, temos o verbo ou expressão aí que vai reforçar a necessidade de fazer algo. Se perceberes, também usei ali outras marcas em negrito, que são o quê? Os tais verbos e expressões. Carece, é imperativo que, beleza? Reforça a ideia de fazer algo. Aqui, na sequência, em itálico, a gente tem a reafirmação da tese, a paráfrase da ideia central do texto. É óbvio que na sequência a gente começa a ter os agentes e as ações detalhadas, o quem fará o quê e como fará. Vamos se ligar? Então vamos lá. O Estado, nesse contexto, carece de fomentar práticas públicas, tal como a inserção na grade curricular do conteúdo moral e ética, por meio do engajamento pedagógico às disciplinas de filosofia e sociologia, a fim de que seja debatido a temática do respeito às manifestações religiosas e que seja ressignificado a mentalidade arcaica no que tange à tolerância às religiões. É imperativo, ainda, que a população, em parceria com as escolas, promovam eventos plurissignificativos e seminários, por meio de campanhas de caráter popular, para que diversos líderes religiosos orientem os civis, sem tabus e estereótipos, sobre suas crenças, de modo a mitigar a intolerância religiosa de modo efetivo. Só assim o país tornar-se-á mais plural e justo. Pausa. Vários agentes. Quais foram os agentes selecionados? Olha lá, o Estado, a população, as escolas, os líderes religiosos. Para cada agente, a descrição detalhada da proposta, sempre em sintonia com os problemas que a pessoa já levantou anteriormente. Resolveu tais problemas. Como é que ele finaliza o texto? Aqui ele vai usar uma outra estratégia, que você também pode usar. O que o candidato fez? Ele pensou na projeção dos resultados. Ele pensou no que poderia acontecer se tais ações fossem tomadas. Por isso ele botou, só assim o país tornar-se-á mais plural e justo. Beleza?
é uma outra estratégia interessante. Assim como falei em outras aulas, e já estou dando pistas do que vem aí pela frente no nosso curso, ele também cuidou com alguns termos, alguns caracterizadores, alguns adjetivos, com os quais ele começa a inserir o que a gente também pode chamar marca de autoria. Observe, para que seja ressignificado a mentalidade arcaica, ou seja, é a posição dele, é a opinião dele acerca de algo, tudo bem? Então, ao longo de todo o texto, você vai sim se posicionando e vai inserindo as suas marcas. Isso é interessante, beleza? Seguinte, por falar ao longo de texto, ao longo de marcas, etc., duas propostas para você treinar agora. Qual a primeira? Continuar trabalhando com os temas que nós já havíamos mencionado anteriormente. O que acontece? A gente já falou em aulas passadas, conversou um pouquinho sobre o desenvolvimento sustentável, quando estávamos falando de argumentação, tudo bem? Ainda que, numa brincadeira argumentativa, conversei contigo sobre o sistema prisional. Agora eu quero conversar um pouquinho sobre o terceiro tema, depressão e seus impactos na sociedade brasileira. O que eu quero de vocês? Chegamos no momento de fazer conclusões e, melhor, intervenções. Você precisa pensar nos argumentos, ou seja, nos problemas, para poder solucioná-los. Poxa, de novo, problematiza o tema. Qual é o tema? Depressão e seus impactos. Qual é o problema? Essa doença e como ela reflete na sociedade. Beleza? Aí você vai pensar com certeza, porque a proposta já solicita, em causas e consequências, porque ela impacta socialmente. Aí você pode pensar, e você tem que pesquisar, porque este é o momento, alguns dados, tá? A Organização Mundial da Saúde faz uma projeção que em 2020 a depressão vai ser aí a doença que mais incapacita as pessoas no mundo, ou seja, o número de depressivos tem crescido. Aí você pode pensar, poxa, falar de doenças como depressão é um tabu social. Por outro lado, cai-se numa certa banalização dessa doença também. Você pode pensar nos casos dessa doença entre os adolescentes. Você pode pensar e deve buscar dados, citações, referências, tudo bem? Para enriquecer esse texto. E pode pensar, tá numa consequência bem grave que muito tem se discutido nos últimos tempos, que é a questão do suicídio, tudo bem? Pensa como uma consequência. Só toma cuidado para não se perder e exagerar nessa reflexão acerca do suicídio. A nossa temática é a depressão. Mas se resolver mencionar, você pode falar aí, claro, desde o Jogo Baleia Azul, passando pelo seriado da Netflix, né, Os 13 Porquês, indo aí até uma escola literária, trazendo a própria questão do romantismo e o princípio do romantismo no mundo, né, a Werther de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther e esse livro de um suicida, tudo bem? Se for mencionado, teu foco é a depressão. Escolheu 2 argumentos? Soluciona esses argumentos e já vai pensando nas propostas. Quem fará o quê e como fará. Como a gente está chegando na última etapa da estrutura, muitas aulas ainda virão, mas é a última etapa da estrutura, tem mais aí um tema para você brincar, nosso quarto tema. Pensa, reflete, problema, solução, coloca na estrutura e principalmente inicia por uma tese para essa temática. Alternativas para a inclusão das pessoas com deficiência no Brasil. Um baita tema para você treinar também, beleza? Um beijo e até a próxima aula!